necessário medidas muito mais dramáticas para colocar a coisa minimamente num nível de sustentabilidade, de equilíbrio. Como, por exemplo, começar expropriando os bancos. Começar, não é que terminar a expropriação dos bancos. E se o governo, na situação atual, não tem o controle do sistema financeiro, como é que vai fazer? Teria que ter um controle cambial, teria que estabelecer uma ditadura cambial. Também não, o governo não consegue, não tem condições políticas. É um plano idiota. Mas mostra que a esquerda é uma esquerda que se entregou totalmente ao capitalismo, uma perspectiva capitalista. Quer dizer, um dos primeiros resultados da crise é mostrar o colapso ideológico e político da esquerda. Daí a importância. Logicamente que todo mundo, não só a esquerda que se considera revolucionária, mas até o PT, o PCdoB, tiraram planos de luta da classe operária diante da crise, que não tem muito mais valor do que o papel no qual eles foram impressos, na máquina, na impressora do computador. Não vale nem a folha de papel que já está usada, você só pode usar a parte de trás para fazer alguma anotação. Então, é muito pouco valor. Mas o fato é que, do ponto de vista da perspectiva geral, é um fiasco, uma falência total. Bom, dito isso, companheiros, eu queria falar uma palavrinha sobre a amplitude do debate, né? É o seguinte, nesse debate aqui, como nós temos feito até agora, a nossa ideia é dar uma imagem aproximada dos problemas que o debate envolve. Vocês viram que eu procurei aqui suscitar uma série de questões, né? Eu acho que a gente não deve subestimar o debate, que é uma coisa que tem acontecido muito e que é muito visível em toda a elaboração sobre o debate. O debate é muito mais abrangente e profundo do que parece à primeira vista. Primeiramente, apenas do ponto de vista econômico, ele é muito complexo. Na imprensa, todo dia a gente vê previsões, a maioria das quais não se sustenta no ritmo da crise que nós estamos vivendo, nem uma semana. Por exemplo, o governo norte-americano colocou aquele pacote de 700 bilhões de dólares. Toda a imprensa internacional, que eu tive a oportunidade de ver, achava que o pacote iria tirar o mercado financeiro do buraco. Não aconteceu absolutamente nada. A crise, inclusive, piorou. Tudo bem que aí, veja bem, a gente pode dizer assim, ó, a falência é muito superior a 700 bilhões. Já vi estatísticas que estimam que a falência seria 1,5 vezes maior, pelo menos, do que o PIB norte-americano. Quer dizer, os créditos podres que precisariam ser resgatados. Mas também ninguém sabe. É muito difícil de prever. São muitas variáveis, né? Se fala da China, se fala do problema tal, do problema A economia é o mundo todo. São 6 bilhões de pessoas comprando, vendendo, trabalhando, investindo no mercado financeiro. São centenas de países. É um assunto muito complexo. Eu não quero dizer com isso que seja um assunto que a gente não possa distinguir as tendências principais, etc. e tal. Mas ele é complexo e não deve ser subestimado. É preciso acompanhar a marcha da crise empiricamente para ver o que vai acontecer. A realidade é que ninguém sabe. Ninguém sabe, se o que apareceu na imprensa é o prognóstico real, porque muitas vezes o pessoal sabe que o negócio vai estourar, não fala, lógico. Há um problema político envolvido. Então, as pessoas que escrevem na imprensa estão muito longe da realidade. Muito longe da realidade. Para quem acompanhou toda a marcha da crise, de julho de 2007 até agora, o que mais a gente pôde ver aí foram prognósticos errados. Uma das pessoas, para a gente ter a noção de como os prognósticos estavam fora estavam com uma pontaria muito prejudicada, um dos principais analistas norte-americanos que mais acertou sobre a crise, que é esse Uriel Rubini, um ex-membro do governo norte-americano, ele foi apelidado na imprensa norte-americana de Dr. Doom, o Senhor Destino, aquele personagem de história em quadrinhos, porque ele
seria a pessoa mais pessimista do planeta, mas ele inclusive subestimou a violência da crise. Ele também foi um dos primeiros, o primeiro a falar que a crise não ia dar um retorno, pelo menos do ponto de vista imediato, inflacionário. E a crise ia ter uma consequência deflacionária. Falou, o que nós temos pela frente é uma estagflação, quer dizer, estagnação econômica com queda de preços. Deflação mais estagnação. Mas mesmo ele não tem um domínio exatamente. Isso é um especialista, uma pessoa que trabalha com análise, com uma equipe grande, trabalha com análise do mercado financeiro, etc. E tal. É um problema complexo. Agora, o problema está muito longe de se esgotar na economia. Porque a crise econômica, ela está imbricada, não é que ela tem uma relação, né? Isso é que é importante a gente entender. A crise capitalista propriamente dita econômica, a crise dos mercados, das empresas, não é que ela tem uma relação direta de causa e efeito com a política. Logicamente que ela tem uma relação de causa e efeito, mas não é direta. A relação é de mão dupla, é recíproca. Os acontecimentos políticos estão na origem da crise atual e estarão também na origem de um agravamento da crise. Enquanto a burguesia puder controlar determinados setores, ela pode encontrar algumas receitas econômicas que podem sustentar uma situação. Perdendo o controle político da situação, a coisa toda tende a se agravar. Nós temos que entender que a economia não é apenas um jogo de mercados, cifras num painel digital da Bolsa de Valores. Não se trata disso. A economia tem a ver com o poder político diretamente. Por exemplo, a demonstração dos Estados Unidos de incapacidade de levar adiante a política necessária que decorre da política dita neoliberal dos anos 80 e 90, numa posição de força militar no mundo, como se manifestou no Iraque, colocou em pauta os limites dessa política. Quem vai poder levar isso adiante? A política só poderia ser levada adiante através de um fortalecimento, né, do poder ditatorial do Estado, internamente em cada país e fora. Mas isso daí está patente que a política se esgotou. Por exemplo, um dos países onde o chamado neoliberalismo mais se aplicou com maior violência foi a Bolívia. Na Bolívia, as massas bolivianas derrubaram totalmente o governo da Bolívia, que era um governo que levava adiante essa política, que é a política prioritária do imperialismo. Quando aconteceu isso, já mostrou-se um limite de levar adiante a política econômica. Você pode ter uma receita. Vamos privatizar tudo, vamos fazer o pessoal morrer de fome, vamos acabar com a previdência, vamos acabar com a saúde, vamos acabar com a educação. Mas as pessoas estão ali. Será que elas aguentam tudo isso pacificamente? Na Bolívia provocou uma explosão. A mesma coisa aconteceu na Venezuela já nos anos 80. Depois aconteceu no Equador. Depois aconteceu na Argentina. Agora foi no Paraguai. Quer dizer, os limites da política econômica não são limites econômicos propriamente ditos. Eles são limites também políticos.